Mas vamos lá para nossas pautas de hoje. Nos sábados eu tenho trazido aí alguns releases com comentários sobre personagens importantes da história, seja ela da história mundial ou da história do Brasil. E para hoje eu escolhi um personagem da história brasileira que pouquíssimo se fala dele. Pouquíssimo, mas ele é de uma importância assim extraordinária na história brasileira e pouco se fala dele. Eu me refiro ao Visconde de Mauá, um gaúcho que saiu muito jovem da campanha gaúcha, foi para o Rio de Janeiro trabalhar e com muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, muita disciplina, a gente pode dizer que ele foi o primeiro grande empresário e empreendedor brasileiro. O Visconde de Mauá foi o primeiro empresário independente que o Brasil conheceu. Diferentemente dos oligarcas que controlavam o poder governamental e o administravam como se as instituições públicas fossem extensão do seu patrimônio ou das suas fazendas, já que naquele momento, no final do século XIX, meados do século XIX, o Brasil era movido apenas por grandes latifundiários. Mauá teve origens humildes, lá no interior do Rio Grande do Sul, e por meio do seu trabalho alcançou posição social de destaque. À parte, os oligarcas, muitos dos quais também membros do ministério, a economia da corte, era concentrada em pequenos comerciantes. O pequeno negócio ainda é parte relevante da economia brasileira e representa cerca de 99% dos registros empresariais no país. Esse dado aqui é do Sebrae de 2018. Provavelmente se mantém ou se reduziu devido à pandemia. Porém, se compararmos essa expressividade com o perfil dos produtos exportados, percebemos a incongruência. Mercadorias derivadas das atividades decorrentes das antigas oligarquias monopolistas e privilegiadas por subvenções ainda respondem pelo grosso das exportações. O agronegócio sozinho representa cerca de 50% das nossas exportações. Ou seja, o Brasil, em pleno século XXI, com mais de 500 anos de história, continua sendo um país agrário, fornecedor de commodities e de matéria-prima para o mundo. Toda aquela ilusão, aquele projeto de levar o Brasil para o desenvolvimento através da indústria secundária e terciária, que, por óbvio, começou com Getúlio Vargas lá na década de 30, passando por Juscelino e tantos outros presidentes na década de 60 e 70, foi por água abaixo, porque faz mais de 30 anos que a indústria vem em queda livre. O pouco de indústria que temos relevantes são multinacionais, e essas, para ir embora, não precisa muito, basta o Estado não dançar a música deles, eles fecham as portas e vão embora. E a nossa indústria brasileira vem se esmilinguindo ao longo das décadas, e o agronegócio, tão criticado pelos ecoterroristas, né, vem carregando o país nas costas. A dificuldade de transformar um pequeno negócio em grande empreendimento é alcançar produtividade competitiva em níveis internacionais. E para isso, o acesso a financiamento é requisito essencial. No entanto, o crédito no Brasil é escasso e os juros elevados. Os empréstimos públicos, por sua vez, são fortemente influenciados por critérios subjetivos e questionáveis. Desde o imperimelhoramento,
pois enquanto a outra, de simples rodagem, era amparada com favores, os mais excepcionais que jamais foram concedidos a empresa alguma no Brasil, os resultados que colhi da realização da primeira estrada de ferro do Brasil não foram lá muito para cobiçar. As estradas de ferro no século XIX eram símbolo do potencial e da grandeza desbloqueados pela Revolução Industrial Inglesa. A primeira a ser inaugurada no Brasil foi construída e paga não pelo Estado Imperial Brasileiro, mas pelo Visconde de Mauá. Mauá pagou a primeira estrada de ferro, que saía do Rio de Janeiro e ia até Petrópolis. O empresário era patriota. Todos os seus investimentos buscavam oferecer algum serviço útil ao desenvolvimento nacional. Ponta de Areia, uma de suas empresas iniciais, foi criada para oferecer artefatos de ferro e incentivar o surgimento de outras indústrias no Brasil, tal qual conhecera na Inglaterra. Depois da estrada de Petrópolis, o Mauá se dedicou ele continuou envolvido no setor ferroviário e trabalhou para levantar fundos e conduziu estudos prévios de viabilidade para a estrada de ferro Santos-Jundiaí, entre outras linhas férreas abertas por ele. Neste trilho, empurrou nos entraves burocráticos e na escassez de crédito. Emperrou. O Estado Imperial Brasileiro, ele não dava o devido apoio que o Mauá precisava para buscar esse desenvolvimento. Buscando vencer a dificuldade de financiamento, inaugurou o primeiro Banco do Comércio e da Indústria do Brasil. O primeiro banqueiro 100% brasileiro foi o Visconde de Mauá, 1851. No entanto, suas ambições e projetos ameaçavam a manutenção das propriedades oligarcas e a rentabilidade dos títulos públicos, uma das principais fontes de financiamento do Estado. Desde então, desde a época do Império até hoje, títulos públicos são a verdadeira fonte, parece que inesgotável, de financiamento estatal. O novo banqueiro conhecia as empresas inglesas de perto, acompanhava as novidades do mercado de capitais, conhecia os riscos de um negócio bancário daquele porte. Já os sócios ouvintes do seu discurso tinham se acostumado a aplicar dinheiro em títulos do governo, emprestar para fazendeiros de café a juros altos ou colocar dinheiro numa excursão africana para vê-los multiplicar sem que tivessem de fazer grandes esforços. Então, não quereis a coadjuvação dos capitais europeus? Responderam-me os ouristas, atividade extrativista controlada pelos oligarcas. Quero, e quanto mais vierem, melhor. Venha concorrer com os capitais do país na esfera de atividade que melhor convier aos seus interesses, pois todas elas auxiliam direta ou indiretamente a criação da riqueza. Essa foi a resposta que o Barão de Mauá deu aos oligarcas. Aí vem a panaceia do papel moeda. Pois do papel moeda não quero ver a circulação senão a quantidade necessária para servir de motor às transações de todo o Brasil. O crédito mais bem estabelecido e firmado no Brasil é o de que gozam as apólices da dívida pública do Estado, que tem a renda de 6% ao ano. Mais uma afirmação do Barão de Mauá. E tem mais. Ele afirmou que a taxa elevada dos descontos é uma víbora faminta que devora as raízes da produção.
Mauá entrou cedo no comércio. Durante 20 anos ele trabalhou com Ricardo Carruthers, homem de negócios escocês, no Rio de Janeiro. Por isso foi educado à moda inglesa, aprendeu o idioma estrangeiro e teve acesso a obras sobre as técnicas contábeis e as teorias econômicas mais recentes da época. Estava convicto do potencial do Brasil e o tinha como missão pessoal modernizar a economia nacional nos moldes do capitalismo industrial inglês. Para tanto, reconhecia a necessidade de investimento em infraestrutura e acesso a crédito com juros baixos, visando a prosperidade dos investimentos produtivos. No fundo, as queixas e rancores contra ele tinham a ver com uma questão de ritmo. Mauá andava depressa demais para a época, acelerando o que deveria ser freado. Havia nisso muito de queixas, de queixumes, tolos, saudades dos hábitos passados, mas também uma realidade que não podia ser escondida. O Brasil não era a Inglaterra, cuja indústria veio depois do tráfico. Os prejuízos da manutenção do trabalho escravo para a promoção do pleno desenvolvimento já eram percebidos por Mauá, que sonhava em acelerar o ritmo das transformações modernas da Revolução Industrial no Brasil. Ao defender o investimento na produtividade e a gradativa abertura do mercado para empresas e produtos estrangeiros, o Mauá ameaçava os interesses que dependiam dos monopólios e do trabalho escravo para manterem sua renda. Por outro lado, ao lutar por mais oferta de crédito e redução dos juros, ameaçava os interesses dos oligarcas, visto que muitos eram credores do governo e contavam com os juros altos para manter o nível de renda. E aí começa um entrave entre o Mauá, empreendedor, empresário, visionário, por que não, e o Estado imperial, Dom Pedro II. Assim como Dom Pedro II, Mauá estava isolado politicamente. O ponto de conflito com o imperador, além das relações estrangeiras com a Inglaterra, estava no raciocínio contrastante de ambos os homens. Dom Pedro II possuía o tempo ao seu dispor e o dedicava às ciências e às artes para deleite e erudição. Mauá era homem de negócios pragmático. Para ele o conhecimento era um instrumento. Não fica claro seu interesse pelas artes, religião ou outros assuntos de elevação do espírito. Para um, os interesses do outro poderiam parecer egoístas e predatórios. Para o outro, fúteis e supérfluos. Apesar das divergências, a insegurança jurídica e a elevada instabilidade necessária ao desenvolvimento também foram aspectos criticados por Mauá. A causa primordial, embora remota, do desastre foi sem dúvida a intervenção indébita do poder executivo imperial na organização da sociedade bancária, fazendo baixar um decreto a que deu efeito retroativo, que anulou o registro da sociedade bancária, obrigando-a a constituir-se de um modo diverso do que fora por mim contemplado, impedindo Mauá o fato de prover os meios de sua maior segurança e garantia no futuro. Afirmou Mauá, ambos os gestores possuíam grande amor pelo país, e no que diz respeito às liberdades e direitos civis, suas convicções eram convergentes entre eles, mas divergentes em relação ao Estado. Agora e sempre ambiciono ver desaparecer
o elemento escravo da organização social do meu país. Mauá e Dom Pedro, eles convergiam em praticamente tudo, enquanto dialogavam. Mas na prática, o Dom Pedro ele estava com as mãos e os pés amarrados pelos oligarcas, já que o Estado era quem devia dinheiro aos oligarcas. O Estado era financiado com dinheiro emprestado dos oligarcas através de títulos públicos e pagamento de juros altos. E continua o Mauá. E, no entanto, discutem-se até banalidades mesmo sobre esse grave assunto. E os partidos políticos gastam reciprocamente as suas forças em pleitear a maior influência que a cada um deles deve caber em partilha na forma do Estado. Pois houve descuido ou negligência em preparar de bem longe a satisfação de uma grande necessidade social, ou erraram os estadistas nos esforços empregados. As desigualdades sociais persistem como desafio nacional. A baixa qualidade da educação, da saúde e da segurança é frustrante. Em meio a tanto a ser resolvido, o parlamento insiste em priorizar agendas de interesse próprio, como rateios de fundos partidários, prerrogativas de imunidades para autoridades. O imperador e o visconde de Mauá também convergiam quanto à essencialidade do rigor técnico para a tomada de decisão responsável. Um estudo sério e profundo da questão jamais foi feito no sentido de satisfazer as necessidades gerais e nacionais mais urgentes ou mais necessárias. Então, quando a gente observa o balcão de negócios ali na esplanada dos ministérios, distribuição de cargo, apoio político, fundo partidário, emenda parlamentar, isso aí vem desde o tempo do Império. Desde o tempo do Império. E nada mudou. Nada mudou. Aliás, piorou e muito. Votaram-se à torta e à direita concessões das quais muitas representam favoritismo mais do que a satisfação de interesses legítimos das respectivas localidades. O assunto exige maior e mais metódico estudo do que tem sido dedicado a fim de evitar-se para o futuro os desacertos que têm comprometido não pequena soma de capital do país. Ou seja, desde o tempo do Dom Pedro II, desde o tempo do Brasil Império, o dinheiro sempre foi mal gasto, mal investido. Nunca se gastou para aquilo que precisava. E o Mauá, lá em 1850, ele estava ali sozinho, brigando contra um exército de pessoas que não estavam nem aí para o país. Estavam pensando na sua rentabilidade pessoal, nos seus interesses pessoais, inclusive a classe política da época. Que desde lá, política já era visto também como profissão ou cargo a perder de vista, mesmo havendo eleição. Ao contrário de muitos membros do ministério, Mauá assumiu responsabilidades por suas escolhas, além de tomar decisões sempre fundamentadas em pareceres técnicos. A exemplo disso, tem-se registro de que o renomado engenheiro Francisco Pereira Passos esteve ligado a Mauá em vários de seus empreendimentos, trabalhando em estudos prévios. As companhias de Mauá, bem-sucedidas ou não, nunca declararam falência e todas as liquidações foram realizadas de acordo com os critérios aplicados. Exemplos de prestação de contas e responsabilização. Mauá encerra a autobiografia na qual oferece informações detalhadas
acerca dos mais importantes de seus empreendimentos e coloca à disposição todas as evidências materiais e contábeis das afirmações que realiza com a célebre frase, abre aspas, pela parte que me toca fui vencido, mas não convencido, fecha aspas. Quando proferiu essa afirmação, Mauá já era popular e conhecido, sendo atribuída ao imperador quando o Vaticano o obrigou a fazer o desejo dos maçons, suspendendo as excomungações de seus membros católicos. Agora Mauá a empregava de um modo que a etiqueta parlamentar da época considerava adequada para se referir ao governante. De sua boca ou pena jamais saiu uma palavra de censura ou crítica de uma decisão, nem sequer sua atribuição a Dom Pedro. Ainda que divergissem em aspectos importantes sobre os caminhos do país, precisava traçar rumo ao desenvolvimento. Os gestores nutriam respeito um pelo outro e, mais importante, cumpriam as regras do jogo. O Estado Imperial venceu Mauá e Dom Pedro II e continua vitorioso sobre gerações posteriores. E embaixo e em cima da terra, o ouro um dia vai secar. Toda vez que um justo grita, um carrasco o vem calar. Quem não presta, fica vivo. Quem é bom, mandam matar. Essa era o posicionamento do Visconde de Mauá. O Estado Imperial é uma estrutura política arcaica que fecha os olhos para as reais necessidades da população, enquanto governa para seus próprios interesses. E quem fazia parte desse Estado, quem comandava esse Estado Imperial, não era o Dom Pedro. Eram os parlamentares eleitos pelo povo. Assim como é hoje, não é o presidente que manda. São os deputados eleitos pelo povo, que podem apoiar, ou podem derrubar, ou podem emperrar um governo, podem desenvolver, como podem afundar um país. Então, o estamento, o Estado Imperial, na época ele se aproximava mais do antigo regime. O antigo regime eram aquelas monarquias absolutistas europeias, do que ao Estado de Direito. A política nacional não se modernizou, apesar dos recorrentes diagnósticos e alertas sobre seu degradante impacto para a sociedade. A economia brasileira está defasada, a estrutura produtiva e comercial ainda remonta os moldes mercantilistas em que monopólios lucrativos são mantidos pelo governo, em benefício de um seleto grupo de oligarcas. Essa citação foi feita pelo Antônio Canovas del Castillo, historiador, diplomata e ex-presidente da Espanha. Até os estrangeiros da época observavam o Brasil, analisavam o Brasil e viam que era um país cheio de potenciais, mas a classe política, o Estado brasileiro, era o maior empecilho para o país se desenvolver, economicamente e socialmente, assim como continua até hoje. O Estado, a máquina estatal, e cada governo que entra e sai, porque governo é passageiro, o Estado é permanente. Os governos entram e saem a cada 4 anos. O Estado é permanente. E não tem nenhum governo nos últimos 30, 40 anos que mudou a face do Estado
principalmente na parte dos seus vícios, que hoje a gente observa afirmações, citações, relatos de como era o Estado brasileiro no tempo do Império. E nós vemos que o Estado e a classe política continuam com os mesmos vícios. Acima de qualquer interesse, prioridade ou ideologia está a realidade. A ciência e o conhecimento técnico primam pela sua compreensão. As convicções pessoais sobre o mundo ideal são aspirações, desejos. Qualquer projeto político, social, técnico possui metas e meios. A experiência nos mostra que inexiste consenso sobre conceitos e critérios de justiça ou sobre o papel que o Estado deve ocupar na sociedade. Há quem defenda caminhos desenvolvimentistas, como Dom Pedro II defendeu naquela época, e há quem acredite no potencial da liberalização comercial para a expansão industrial, assim como pensou Mauá naquela época. A política é a arte que tenta promover a convivência de interesses divergentes, segundo estruturas e procedimentos pré-estabelecidos. Nota-se que o ideal de desenvolvimento para o Brasil que o imperador Pedro II alimentava era muito diferente daquele do Visconde de Mauá. Não obstante, ambos convergiam sobre a utilização de meios legítimos, técnicos e possíveis, além de alertarem para a urgência de superação das desigualdades sociais e garantir os direitos fundamentais e políticos a todos os cidadãos. As funções de controle e de gestão são distintas. A gestão direciona caminhos, toma decisões. O controle verifica a adequação dos meios disponíveis para alcançar tais destinos, seguindo o que é possível e permitido. A gestão, ela é política. O controle é técnico. E hoje o que a gente tem é uma gestão política incompetente, porque quem está lá não tem bagagem, conhecimento suficiente para gerir nada, e o controle técnico é o que a gente menos enxerga. Controle técnico, fiscalização. O Brasil é o campeão em fazer lei, mas ele faz leis que, sem fiscalização, não valem de nada. Uma lei que não é fiscalizada, ela fica automaticamente sem efeito. O imperador e o Visconde de Mauá, dois projetos de modernização divergentes, orientados pelo rigor técnico-científico. Divergências sobre programas de gestão são inerentes à atividade política, apesar de a atual polarização ser mais negativa do que positiva para a sociedade. Essa linha de reflexão abre espaço para discussões que ultrapassam os objetivos do trabalho e não convém alongar-se. Bons gestores, independentemente das bandeiras que defendem ou partidos afiliados, reconhece a essencialidade do controle técnico, tomam decisões responsáveis, baseadas em fatos, estabelecem metas, considerando a escassez de recursos e o limite da sua competência. O imperador foi um gestor público exemplar, dentro das suas limitações. O Visconde de Mauá, bem-sucedido gestor de negócios. Os dois homens tinham consciência do papel que ocupavam e assumiam responsabilidades pelas suas decisões. Ao autorizar a princesa Isabel a assinar a Lei Áurea, Pedro II foi fiel às suas convicções. Da mesma maneira, Mauá, ao liquidar suas empresas, cumpriu todas as obrigações com os credores, ainda que considerasse algumas indevidas, manteve a honra e fez os pagamentos.
foram personalidades de caráter, tanto Dom Pedro quanto o Visconde de Mauá. A história dos dois, os dois, na verdade, nesse período, a história deles andam de mãos dadas. A governança pública compreende mecanismos de liderança, estratégia e controle. A liderança está intimamente relacionada à capacidade de conquistar apoiadores e de convencer outros a aderirem a determinado sonho, investirem seus recursos em prol de propósitos específicos. A estratégia é uma esfera intermediária entre o que se deseja e o que se pode fazer. Ela consiste em analisar caminhos possíveis e passa pela revisão crítica das aspirações originais com base no conhecimento técnico e científico. Por fim, o controle é um mecanismo de salvaguarda, de gestão dos riscos inerentes e morais, de controle e de detecção. A liderança sem o controle é ilegítima, cria riscos desnecessários elevados e de forma irresponsável. É aquilo que eu falei. Uma lei sem fiscalização, ela se torna nula. A liderança sem estratégia é alucinação, pois alimenta anseios irreais, meramente especulativos, sem nenhum compromisso com a verdade. A estratégia sem controle leva a projetos antieconômicos, cujos meios podem ser mais prejudiciais do que os benefícios esperados. A governança depende do funcionamento e da existência de todos os seus componentes, em todas as esferas, pública, privada e social. Nos 3 setores da sociedade, mais e melhores recursos de promoção da governança são necessários. No primeiro setor, a necessidade de gestores públicos esclarecidos, responsáveis e fiéis aos legítimos interesses da população. No segundo setor, os elevados custos e as excessivas burocracias incentivam o aumento da informalidade, que atingia 41% dos trabalhadores em 2019 e que provavelmente esse número aumentou após 2019. Além disso, a formação de gestores corporativos íntegros e honestos faz-se urgente. Finalmente, no terceiro setor, maior engajamento político e participação nos processos de decisão apenas trarão bons resultados quando a educação, o ensino e a formação cívica forem a prioridade dos programas de governo. Formação e ensino de verdade, não é esse circo que se tornou o nosso sistema de ensino. De forma a promover no Brasil a governança pública, o caráter das lideranças políticas deve ser mais elevado. Não há outro meio de fazer isso sem investimentos significativos no aumento do nível de educação e conscientização dos cidadãos eleitores. Ou seja, eles falam, desde sempre, o Estado brasileiro arrecada muito, investe mal, gasta mal, rouba, favorece grupos específicos. E o culpado de tudo quem é? O próprio povo. Quem é que compõe a classe política para ocupar os cargos no Estado? É o povo. O maior responsável pelos governos horrendos, terríveis que a gente passou nos últimos 30, 40 anos, a culpa é do próprio povo. Se o povo tivesse conhecimento, um pouquinho de conhecimento em economia, tivesse um ensino cívico, tivesse um pouquinho de conhecimento político, ele não cairia nas esparrelas de tiriricas, de mitos
de sindicalistas, de marxistas com discursos utópicos, que eles, a cada eleição, jogam lá para dentro da máquina estatal para governar esse país. Então, isso não é um fato novo. Isso vem desde o tempo do Visconde de Mauá. Desde o tempo do Visconde de Mauá e do Dom Pedro II. E quem não deixou o Mauá se tornar um empresário bem-sucedido, a ponto dele ter que liquidar todas as suas empresas e voltar a ser pobre, diga-se de passagem, foi o Estado. E aí eu observo o que o Estado brasileiro hoje vem fazendo com esse excesso de regulação, de leis, de carga tributária. Não é uma forma muito tortuosa de fazer com que pessoas empreendedoras, bem intencionadas, progridam na vida? O que aconteceu com o Mauá lá atrás, acontece até hoje também. O Mauá, depois que liquidou suas empresas, voltou a ser pobre, voltou para o Rio Grande do Sul, da onde ele saiu, e no fim da sua vida, ele, bem depois de algum tempo, ele retornou ao Rio de Janeiro e abriu uma casa de comércio. Uma simples casa de comércio. Morreu no Rio de Janeiro. Um personagem extremamente importante na política, na economia, no desenvolvimento do país, e que não é lembrado, não é citado, não é estudado. Por que não? Visconde de Mauá, então, foi o nosso personagem histórico desse sábado.